Hoje é dia 9/8/2022, terça-feira, 10 horas da manhã, em Franca, São Paulo. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é um livro profético que busca preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro, visão espiritual do terceiro milênio, busca consciente de espiritualidade, em oposição à atual submissão religiosa escravizante, ao invés de libertar as consciências de seus seguidores. O universalismo crístico adota uma metodologia muito simples, uma metodologia filosófica baseada em 3 alicerces principais. Amor, conforme nos referendou o modelo e guia da humanidade, Jesus, filho de José. Ouvir mais do que tentar impor ou expressar seus pontos de vista, uma vez que, imortais que somos, e tendo caminhado por eras incontáveis, transitamos desde o reino mineral, vegetal, animal, elemental, hominal, e nesta condição em a humanidade adquirimos a seisciência, adquirimos com a própria seisciência o livre-arbítrio, que nos permite escolhermos. Conforme disse um filósofo, uma laranjeira faz laranja, um peixe vive no seu próprio ambiente e realiza nada mais do que a sua existência como peixe. Mas o ser humano, ele tem opção dentre as diversas oportunidades que a vida lhe permite escolher. Ele tem por bússola a consciência, uma chama crística que lhe orienta qual a melhor das opções, que muitas das vezes nem sempre é a mais fácil, é de um valor imediatista, mas que, à semelhança das pessoas maduras, que muitas das vezes perdem, negociantes que aparentemente têm um prejuízo, mas aqueles que têm uma visão um tanto mais ampla percebem que a médio e longo prazo se terá conquistas definitivas. Aquilo que foi conquistado à semelhança da produção de uma bolha de sabão ou degustado tal qual um algodão doce que quase que imediatamente ao ser sorvido passa, fica apenas na memória. E aqueles que estão maduros não se iludem com estas fantasias do imediatismo. E desta maneira os valores ad eterno são sinalizados por esta voz interior que nos diz do melhor a ser feito. Tendo em vista que o livre-arbítrio é uma realidade para todo o vivente, seisciente, há uma lei denominada lei de causa e efeito, inclusive a própria mecânica newtoniana utiliza
deste talante para dizer que para cada ação existe uma reação na mesma intensidade, em sentido contrário àquele que promoveu esta ação. Então, nos valores ad eterno, nos valores das conquistas, há igualmente notícias nas diversas lides espiritualistas, de tal forma que muitos traduzem esta informação de uma outra maneira. Esta seara do Altíssimo, todos nós somos convidados a fazer a nossa parte, a realizar o nosso melhor. E nessa seara, cada qual faz aquilo que optar. Uns tentam explorar o trabalho alheio, viver do esforço alheio. Outros se esforçam, no mínimo, fazem aquilo que foi referendado como sendo exclusivamente a sua obrigação. Outros vão além do próprio dever, compreendendo que de seu trabalho um modelo existencial de uma doação e da própria semeadura que realiza, uma semeadura consciente, responsável, algo diferente irá se produzir além do que se fez por fazer. Enfim, a semeadura e a maneira com a qual a realizamos ela é livre, mas as consequências desta maneira de semear e a própria semente espargida em meio aos caminhos, aos passos, aos empenhos, ela tem lá a sua respectiva produção. Uma planta semeada em um terreno preparado, em um terreno próprio para a sua germinação, ela certamente irá produzir de uma maneira. Uma semeadura irresponsável, negligente, inconsequente, certamente terá a sua produção, mas condizente com o empenho do semeador e do cuidador na germinação dessas sementes. O universalismo crístico, então, tem esse tríplice aspecto. Primeiro, o amor. Respeitar o trabalho, o esforço alheio. Ouvir a experiência alheia. Como segundo alicerce, sabermos imortais que reencarnamos, que estamos sujeitos a esta referida lei de causa e efeito, que alguns denominaram lei do karma, o karma positivo, o nosso bom tesouro, a boa produção decorrente da boa semeadura. E o karma negativo, aquilo que destoamos dessa referência, incita em todos nós, que é a consciência, que é a voz da fonte criadora, que ressona em nosso mundo íntimo, nos mostrando o melhor a fazer, muito embora na hora de realizar possamos fazer diferentemente. Jesus já nos deu uma referência a respeito disso quando ele disse ao Altíssimo, a fonte criadora: se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas esse era um projeto aquiescente do próprio Jesus. É um projeto que visa mostrar-nos o melhor a se realizar enquanto matriculados no chão da terra. Mas eu acredito que
ele haja feito essa referência, porque nada na vida de Jesus era por acaso. Ele foi e será sempre a nossa pedra de esquina, será sempre a nossa referência para as nossas opções. Então ele disse que há momentos em que justamente nós podemos escolher diferentemente do que seja realmente o nosso melhor. Então que seja não conforme a nossa visão míope, imediatista, mas conforme essas referências ad eterno, que todos nós somos inspirados, em que todos nós podemos realizar de uma maneira segura para construir o nosso bom tesouro perante esses dias que seguem junto à nossa própria evolução. E finalmente o terceiro alicerce é saber que tudo em humanidade, tudo em a vida, na erraticidade, a vida quando estamos separados do corpo físico tem um processo ascensional. As nossas inteligências intelectual, emocional, espiritual e todos os nomes ou adjetivos que possamos adicionar às maneiras de se compreender a si próprio evolucionam, e que os conceitos espiritualistas a que estamos filiados, eles também hão de evolucionar. E no universalismo crístico, este evolucionar tem que ser considerado. Não podemos nos prender a conceitos medievais, a conceitos onde muitas das vezes sequer se sabia a Terra é redonda, a Terra é plana, a Terra é o centro do universo, a Terra evoluciona ao redor de si própria, ao redor de outros astros. Sequer essa compreensão da vida se tinha. Então, como manter? Numa época de física quântica, numa época em que se consegue vislumbrar uma série de conceitos aonde aquela época sequer se imaginava. Eu separei um vídeo de 15 minutos para que todos possamos vislumbrar o quanto a humanidade tem buscado compreender a si própria, buscado compreender a evolução da própria constituição da matéria, até chegar a uma palavra muito recente denominada física quântica. E neste documentário estão ali os diversos pensadores, as várias pessoas que se esforçaram para vislumbrar, ter um insight de como é que se dava. E fica aí a questão, de onde saíram essas informações? Certamente são informações que muitas das vezes destoam uma da outra, informações que acrescentam umas às outras, informações que contradizem umas às outras, pensadores que avançam muito no campo do conhecimento e destoam de seus continuadores, tal qual aconteceu no campo da psicologia, da psiquiatria, Sigmund Freud e Jung, tal qual aconteceu com o próprio Einstein e outros que trouxeram conceitos a respeito da física quântica. Einstein
morreu ou desencarnou numa visão espiritualista, dizendo que ele não podia compreender, ele não podia aceitar essas noções, estas consequências fantasmagóricas da física quântica. Einstein teve papel e lápis à mão para teorizar tudo aquilo que ele trouxe. E imaginou com tamanha perfeição, visualizou tudo com tamanha perfeição, que o tempo foi confirmando uma a uma de suas teorias. A física quântica, por outro lado, não há como, muitas das vezes, teorizar. Primeiro, se vê o fato que inicia na dupla fenda, quando você tem uma partícula, uma massa, um elemento corpuscular, quando ele passa por uma fenda, ele tem um tipo de postura. Mas quando este átomo, próton, elétron, nêutron, fóton, passa por esta dupla fenda, ele tem um comportamento semelhante. E quando você coloca uma dupla fenda, dois buraquinhos, o resultado, depois que passa nesses dois buraquinhos, muda completamente. Então, são explicações, são logaritmos, são fórmulas que surgem depois de observar os fatos. Então, para que a gente tenha uma ideia da evolução do pensamento humano desde o Big Bang até a física quântica, nós vamos oferecer os nomes, as imagens, as fotos, as fotografias e as teorias desses pensadores. É um apanhado muito rápido. E depois disso nós continuamos a nossa leitura de uma segunda parte do universalismo crístico, que é a vida de um jovem chamado Rafael, com seus 17 anos, que tem uma visão renovada da vida a respeito dos valores permanentes, levando-se em consideração a maneira de cabresto com que é levada os valores espirituais, os valores permanentes da vida. Então vamos ao documentário. A ciência moderna explica a origem do universo com a teoria do Big Bang. Se diz que nosso mundo surgiu da explosão da singularidade, ou de um ponto no espaço-tempo onde a energia, a densidade e a massa vão até o infinito, e qualquer dimensão vai até o zero. É o ponto onde não há espaço, tempo ou matéria. Então, de onde veio esta singularidade? O que existia antes dela? E o que iniciou a contagem regressiva para o Big Bang? Há cerca de 1.600 anos atrás, o teólogo Santo Agostinho tentou compreender a natureza de Deus antes da criação do universo, e chegou à conclusão de que o tempo fazia parte da criação de Deus e que simplesmente não havia antes. No século XX, Einstein chegou a conclusões semelhantes com a teoria da relatividade. Com a sua ajuda, o cientista foi capaz de ligar massa e tempo. Einstein provou que o tempo passa mais devagar para qualquer coisa próxima de corpos maciços. Por exemplo, a massa gigantesca do nosso planeta distorce o tempo, fazendo-o fluir mais lentamente para uma pessoa na superfície do que para um astronauta em órbita. A diferença é minúscula, quase imperceptível, mas está lá. Então,
dois cientistas americanos, Robert Pound e Glenn Rebka, conseguiram provar que um relógio na superfície da Terra tem seu ponteiro passando mais devagar do que um relógio elevado a uma altura de 22,5 metros. Esse é exatamente o número previsto pela teoria da relatividade. Claro que, para uma pessoa ser 1 segundo mais nova que a outra, ela teria que passar 1 bilhão de anos no edifício alto de 22 metros nesse caso. E, de acordo com o que eu disse anteriormente, antes do Big Bang havia toda a massa do universo, o que parou completamente o tempo. Portanto, segundo Einstein, não faz sentido dizer o que aconteceu ou o que tinha antes do Big Bang. Esse antes não existia. Mas esta conclusão contradiz um dos conceitos físicos fundamentais, a relação de causa e efeito. Terceira lei de Newton, ação e reação. Qualquer ação tem uma reação. Por exemplo, os pais são as ações que dão luz aos filhos, que é a reação. Toda a experiência que as pessoas têm está relacionada com as relações de causa e efeito. Assim, para nós, a ideia de Einstein de que não havia nada antes da singularidade cósmica não nos parece correta, porque implica que o conceito do passado não pode ser considerado como parte do mesmo. Então, será possível que Santo Agostinho e Einstein estivessem errados? A singularidade cósmica não poderia ser o princípio de tudo. Mas, geralmente, os cientistas não duvidam da teoria do Big Bang. É a ideia sustentada por fatos que foram previstos por esta teoria. É a expansão do universo, descoberta pelo astrônomo americano Hubble em 1929, é a radiação remanescente ou uma radiação cósmica de fundo de micro-ondas, assim que é chamado, que preenche uniformemente todo o universo, descoberta pelos cientistas americanos Penzias e Wilson em 65. O fenômeno apareceu na era da recombinação do hidrogênio 380 mil anos após o Big Bang. De acordo com a teoria do Big Bang, no primeiro segundo do seu nascimento, nosso universo não era mais do que um átomo, mas conseguiu sobreviver já a 6 épocas. A época de Planck, que durou desde o início dos tempos até 10 elevado a menos 43 segundos. A época da grande unificação, que durou até 10 elevado a menos 35 segundos, durante a qual a gravidade se separou de outros tipos de interações fundamentais. Então veio a época da inflação, que durou a 10 elevado a menos 32 segundos, durante a qual o volume do universo aumentou no fator de 10 elevado a 78. Para você ter noção de como esse número é grande, pense no número de átomos no universo observável. De acordo com várias estimativas, este número varia entre 10 elevado a 79 e 10 elevado a 81. Depois houve a época eletrofraca, que durou até 10 elevado a menos 12 de 1 segundo. Foi por volta desta época que se formaram quarks, leptões, fótons e bósons W e Z, e bósons de Higgs. Depois veio a época quark, durante a qual a gravitação, o eletromagnetismo e as interações fortes e fracas tomaram as suas formas atuais. E só então viria a época de hadron, que terminaria 1 segundo após a contagem decrescente e o universo finalmente atingiria o tamanho de um átomo. Nesta escala, as leis da teoria quântica tomam conta da física clássica. Foi por isso que os cosmólogos, incluindo Stephen King, começaram a fazer a pergunta: e se a teoria quântica, utilizada apenas para descrever fenômenos subatômicos, fosse aplicada a todo o universo como um todo? E foi aí que nasceu a cosmologia quântica inflacionária. O astrofísico John Gribben descreveu como o avanço mais significativo da ciência desde a época de Isaac Newton. É a cosmologia quântica que oferece uma forma de contornar os problemas da singularidade e a ideia de que não havia nada antes dela. Os cosmólogos clássicos acreditavam que a singularidade cósmica da qual o Big Bang teve origem era algo como um ponto num volume zero. Mas de acordo com a teoria quântica, ao nível mais fundamental, a natureza tem uma imprecisão inevitável, pelo que é impossível especificar o momento exato da criação do universo, o seu tempo inicial e volume. Curiosamente, a teoria quântica permite a emergência espontânea de partículas a partir do vácuo. Esta forma de criar algo do nada fez com que os cosmólogos quânticos se perguntassem se o próprio universo, de acordo com as leis da mecânica quântica, surgia de uma flutuação aleatória. Se for assim, a razão de haver sempre algo é a instabilidade do vácuo, ou melhor, do vazio. Mas não confunda o vazio, onde não há literalmente nada, com um vácuo físico. No vácuo físico, o vácuo descreve um estado em que não há partículas, mas em geral, o vácuo não é realmente vazio. Um dos princípios subjacentes à nossa compreensão quântica da natureza
é o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele afirma que certos pares de propriedades estão relacionados entre si de tal forma que não podem ser medidos com precisão em conjunto. Um desses pares é a posição e o impulso de uma partícula. Quanto mais precisamente se conhece a sua posição, menos precisamente se conhece seu impulso e vice-versa. Outro par de variáveis relacionadas são o tempo e a energia. Quanto mais precisamente se conhece a quantidade de tempo durante o qual um evento ocorreu, menos se sabe sobre a energia associada a esse evento e vice-versa. Em teoria, um vácuo perfeito é um estado em que todos os valores de campo são constantemente igual a zero. Mas o princípio da incerteza de Heisenberg diz que se soubermos exatamente o valor de um campo, então a taxa da sua alteração é completamente aleatória. Portanto, não pode ser igual a zero em todos os momentos. Significa que a descrição matemática do vazio imutável é incompatível com a mecânica quântica. Dito de forma mais simples, o vazio é instável, porque o vazio total, ou seja, o vácuo total, não existe, pois sempre haverá algumas dezenas ou centenas de partículas. A ideia de que o universo contendo centenas de milhões ou bilhões de galáxias poderia emergir do vazio é inacreditável. Qualquer massa é uma forma congelada de energia, e Einstein as ligou num único todo com a famosa fórmula E igual a mc2. No entanto, a vasta quantidade de energia positiva encerrada nas estrelas e galáxias deve ser cancelada pela mesma quantidade de energia negativa da atração gravitacional entre elas. No universo fechado, ou de tal forma que tenha uma vida finita e que acabara por se contrair de novo, as energias positivas e negativas devem equilibrar-se umas às outras. Isso significa que a energia total desse universo é zero. Stephen Hawking se perguntou como é que o universo inteiro pode ser criado a partir do nada, se a sua energia total deve permanecer sempre zero. E é necessário gastar energia para criar um corpo. É por isso que deve haver gravidade. E uma vez que ela atrai, ela tem energia negativa. Para separar um sistema gravitacionalmente ligado como a Terra e a Lua, algum trabalho tem que ser feito. Esta energia negativa pode ser cancelada pela energia positiva necessária para criar matéria. Mas não é tão simples assim. A energia gravitacional negativa da Terra, por exemplo, é inferior à energia positiva dos milhares de milhões de partículas que a compõem. Um corpo, como uma estrela, terá mais energia gravitacional negativa, e quanto menor for, mais energia gravitacional negativa terá. E antes que a energia gravitacional negativa possa se tornar maior do que a energia positiva da matéria, uma estrela irá colapsar ou encolher para um buraco negro, e um buraco negro terá energia positiva. É por isso que o espaço vazio é estável. Corpos tais como estrelas ou buracos negros não podem simplesmente aparecer do nada, mas o universo inteiro pode. A mecânica quântica também concorda com as conclusões feitas por Stephen Hawking. O cientista americano Alexander Vilenkin mostrou que um pequeno pedaço de vácuo cheio de energia pode aparecer espontaneamente a partir do estado inicial do vazio. Sob a influência da pressão negativa da inflação cósmica, este pedaço de vácuo energético vai começar a se expandir. Num par de microsegundos, atingirá dimensões cósmicas, emitindo um fluxo de luz e matéria e, eventualmente, o Big Bang. Então aí está, uma explicação engenhosa. O universo veio do nada. E antes disso não havia nada, nem energia, nem espaço e nem tempo. E não faz sentido perguntar quanto tempo este nada existia, porque antes da existência do universo, o tempo não existia. O mundo surgiu como resultado de uma flutuação quântica aleatória do vazio. Então, será que a pergunta que muito fazem pelo mundo foi resolvida? Será que existem outras? Bom, uma questão mais significativa pode ser se esta flutuação quântica é realmente aleatória. Einstein uma vez disse que Deus não joga os dados. Então, o que significa tudo isso? E o que impede um pequeno pedaço de um vácuo cheio de energia de reaparecer para que o novo Big Bang ocorra e destrua a humanidade, com uma probabilidade de 100%? Há constantes fundamentais no mundo da física. Apenas com a sua ajuda é possível derivar todas as leis físicas. Essas constantes incluem a velocidade da luz, a constante gravitacional, a constante de Planck, as massas do elétron e do próton e a carga do elétron. Os físicos notaram que se algumas dessas constantes diferissem mesmo ligeiramente do seu valor, o nosso universo não teria existido e teria sido suficiente para alterar a velocidade da luz de 299.792.458 metros por segundo para 290 milhões de metros por segundo.
A velocidade da luz está incluída nas fórmulas que determinam a interação de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo e a rotação dos elétrons em torno do núcleo. Assim, a mais pequena alteração na velocidade da luz levaria à desestabilização dos núcleos, à sua destruição ou, na melhor das hipóteses, a uma alteração acentuada das suas propriedades químicas. Além disso, isto aceleraria ou abrandaria drasticamente a taxa de fusão no interior do Sol. Isto porque a fusão dos núcleos ocorre sobre parâmetros estritamente definidos. A sua alteração pode levar a uma aceleração exponencial da fusão e uma explosão de uma estrela, ou uma desaceleração dos processos de fusão de uma estrela, e então o colapso do Sol numa anã branca. Aqui está outro exemplo. Um nêutron livre é mais pesado que um sistema de prótons e elétrons, e é por isso que o átomo de hidrogênio é estável. Se o neutrônico fosse pelo menos 0,1% mais leve, o átomo de hidrogênio se transformaria num nêutron. Se a massa de um elétron excedesse a diferença entre as massas de um nêutron e de um próton, então a composição química do universo mudaria radicalmente. Faltaria hidrogênio, ou seja, faltariam estrelas no seu sentido habitual e, consequentemente, vida. Então, como foram estas constantes escolhidas de forma tão precisa? Esta teoria se chama universo bem fino. Mas ainda há outra questão. Por que é que o nosso universo é tridimensional? Afinal de contas, o espaço Minkowski, ou uma interpretação geométrica do espaço-tempo da teoria especial da relatividade, tem 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal. Mas no nosso universo existem apenas 3 dimensões. Isso porque, em outras dimensões, o nosso mundo não poderia existir. O cientista Paul Ehrenfest descobriu que as órbitas dos planetas perdem a sua estabilidade em 4 ou mais dimensões espaciais. No espaço tetradimensional, por exemplo, onde o campo gravitacional do Sol atua sobre os planetas de acordo com a lei do quadrado inverso, os planetas, movendo-se ao longo de trajetórias em espiral, iriam preferir cair rapidamente no Sol e ser absorvidos por ele. Então, por que é que as constantes físicas globais e as dimensões são escolhidas dessa forma, que se tornou possível a existência do nosso universo? Para explicar isso, os cientistas propuseram o princípio científico mais importante já feito, chamado princípio antrópico. Se diz que vimos o universo da forma como ele é, porque só neste mesmo universo um observador para observá-lo poderia surgir. Os cientistas sugeriram que uma pessoa pode não só mudar o universo, mas também influenciar as leis que este universo obedece. É por isso que o princípio é chamado de antrópico. Existem princípios antrópicos fortes e fracos. O fraco diz que não estamos, obviamente, observando uma região arbitrária do universo, mas aquela cuja estrutura especial o tornou adequada para o surgimento e desenvolvimento da vida. O princípio antrópico forte sugere que o universo deve ter as propriedades que permitam o desenvolvimento da vida inteligente. Uma variante deste último princípio é o princípio antrópico participativo. Segundo ele, nenhum fenômeno pode existir até ser observado. Os observadores podem ser necessários para dar significado ao nosso universo. Mas existem outras ideias na comunidade científica. A discussão sobre a teoria da seleção natural cosmológica continua. Segundo ela, do outro lado de cada buraco negro localizado no nosso universo, surge um novo universo. E as constantes físicas fundamentais lá podem ser diferentes das do universo que contém este buraco negro. Observadores inteligentes podem aparecer em tais universos onde os valores das constantes fundamentais favorecem a emergência da vida. O processo faz lembrar a mutação e seleção no decurso da evolução biológica. Alguns cientistas acreditam que este modelo é uma melhor forma de descrever a afinação do universo. De acordo com a teoria da seleção natural cosmológica, a vida surge como resultado da seleção natural. Assim, os universos com os parâmetros certos para a emergência de um maior número de buracos negros teriam mais descendentes, e estes mesmos parâmetros também favoreceriam a possibilidade de vida ali. Quais são os seus pensamentos sobre a origem do nosso universo? Conte pra gente nos comentários e não se esqueça de nos dar um like e se inscrever em nosso canal.
Eu selecionei esse vídeo pela complexidade que ele próprio apresenta. Hoje em dia, nós temos canalizadores, tal como Lee Carroll, que recebe uma equipe denominada Kryon. Então, Kryon, você escreve K-R-Y-O-N, Kryon. E ali, tudo isso que a gente está falando, que a gente viu aí nesse documentário, parecendo tão complexo e no final das contas pouco explica, né? Mas que é uma maneira de se apresentar a vida, é o que se alcançou até hoje. Kryon, que é uma equipe espiritual que lida com situações muito mais complexas que essa que são apresentadas, ela mostra a vida, tanto a nível material como a vida espiritual, de uma maneira tão simples que qualquer um entende. Porque é vista pela lente, vamos dizer assim, da espiritualidade, pela lente de quem lida com essas forças. Kryon, ele se afirma como sendo uma coletividade, uma equipe de seres que lidam com o próprio magnetismo que permeia, que orienta, que dirige os sistemas planetários. Então veja bem que coisa, né? Então, vendo esse documentário, você termina e fala, nossa, que interessante e tal, mas no final fica ali uma interrogação, e aí? Explicou, mas não explicou? O nada fez surgir tudo isso que foi apresentado, e ao mesmo tempo, aonde que estava esse nada? Como que é que se houvesse uma diferençazinha na velocidade da luz, na energia que está dentro do elétron, do próton, nada disso estaria acontecendo. Com o desdobramento desse próprio documentário, a gente vai ver que existem várias dimensões. Me parece que até o presente momento umas 12 dimensões reconhecida pela ciência. A última delas parece que chama dimensão N, porque N só vem no documentário. Então vai, dimensão, primeira dimensão, segunda, terceira, 19ª, 12ª dimensão N. Enfim, é como pessoa que gosta de quebra-cabeças, né? de jogo de palavras cruzadas. É um desafio em nossa inteligência. E esses desafios se desdobram tanto no campo físico, cosmogônico, cosmológico, como no campo íntimo, do mergulho em nós mesmos. Eu já dei referência de um grupo chamado Corvo Seco. Corvo Seco. É um grupo que separou, né, um compêndio de vários pensadores orientais que nos levam ao encontro de nós mesmos, a nossa origem interior. Há um outro grupo que eu tiro o chapéu para eles, os referendo também, chamado Grupo Plataforma de Oração. Ali se mostra a imortalidade. E o que é mais interessante? Há uma farta, uma opulenta manifestação justamente desses pensadores, dessas pessoas que pensaram profundo, pensaram de maneira mais ampla e que retornam através da mediunidade de Pedro Augusto e de uma série de outras pessoas ali, de uma maneira totalmente diferente, quebrando paradigmas de todas as lides espiritualistas. Ali é uma casa universalista, que é justamente o tema do nosso estudo. É uma casa universalista. E
através de uma roupagem característica de várias lides espiritualistas, tipo, na Umbanda tem lá os Pretos Velhos, os Exus, Pombagira e outros nomes que vão surgindo, e o comunicante diz: olha, eu estou na roupagem de um Exu, estou na roupagem de um herê. Mas aquela conversa que seria de um herê, que seria uma criança, né? Está ali um cientista falando nesses termos e com uma clareza que nunca poderia ser argumento de uma criança. Existem os chamados magos. Existem os magos negros, existem os magos brancos, né? Então, um mago branco, Criptros, e outros nomes. Ele falou: olha, aqui estou na roupagem de Criptros, que é um mago. E ele fala de uma maneira formal, com voz gutural. Enfim, os próprios espíritos tentam mostrar a própria imortalidade, apresentando roupagens diversas e dizendo: a imortalidade é um fato, estamos aqui. Sócrates falando como Sócrates, Helena Blavatsky falando como Helena Blavatsky, com o conhecimento de Helena Blavatsky, com a psicologia da Helena Blavatsky. Chico Xavier, e tantos outros nomes conhecidos da história, como pessoas do bem, grandes pensadores, pessoas iluminadas, pessoas referendadas, estão ali mostrando a própria imortalidade. Então nós vivemos uma época de transição planetária, um momento em que temos que abrir a nossa compreensão da vida, tirarmos os paradigmas, preconceitos e observarmos o fato pelo fato, como fazem as crianças, como fazem os lídimos cientistas, que estão abertos ao conhecimento, estão abertos ao novo. Muitos cientistas agem como religiosos dogmáticos. A Terra é plana e acabou, não tem papo. Isso está escrito lá, eu não sei aonde. A Terra é o centro do universo. E acabou, não tem papo. Isso é dessa maneira, e quem discordar vai para a fogueira. Existem cientistas que fazem isso discordantemente da própria estrutura da busca científica, né? Então nós estamos numa segunda parte desta obra, Universalismo Crístico, onde um jovem de 17 anos, protagonizando um divulgador do universalismo crístico, ele vai falar com diversos líderes religiosos a respeito justamente dessas dificuldades da compreensão da vida devido aos paradigmas enxertados pelos continuadores daqueles prepostos do Altíssimo que trouxeram a linfa pura dos valores ad eterno. Estou à página 296. Alguns dias depois, Paulo, pai de Rafael, entrou no quarto do filho e lhe disse: Rafael, acabei de receber um telefonema lhe convidando para uma reunião com líderes religiosos da cidade em que moramos, aqui em São Paulo, capital. Eles querem a sua presença na quarta-feira à noite para debaterem ideias a respeito do tema que você está divulgando. Rafael, com seus 17 anos, redigia serenamente um texto no computador e até deu uma pausa para se atentar mais, para conjecturar mais a respeito das
decorrentes consequências deste encontro a ser agendado. Então Rafael fica por alguns instantes silencioso, perdido em seus pensamentos. Olha para o teto e, de olhos brilhantes, lhes dirige aos olhos do genitor e afirma: papai, esta reunião é muito importante, realmente muito importante. Apenas estranho a data, quarta-feira, justamente coincide com o dia em que realizo minhas palestras ao público. Papai, quarta-feira é um dia já formatado para as minhas palestras. Paulo, que trouxe o recado para o rapaz, diz o seguinte: bom, isso não vem ao caso, Rafael. As palestras que você realiza semanalmente hão de ocorrer naturalmente, mas eu acredito que dar uma certa atenção a este grupo religioso eu acredito que seria uma imprudência de sua parte reclamar o dia agendado por eles. Portanto, não será um impedimento permanente, é apenas um dia. Rafael aquece as conjecturas do genitor, mas um certo desconforto permanece no seu mundo íntimo em relação a não realizar uma das suas palestras regulares. Entretanto, Paulo, desatento a esse desconforto do filho, prossegue: quem me ligou foi aquele seu amigo que não quer se identificar, aquele que está possibilitando as palestras ali no ginásio. E diz que está tudo organizado e que esse encontro será justamente no auditório do local onde você tem promovido as suas palestras, auditório do Ibirapuera. Certamente ele verá uma forma de avisar ao público que você falará especialmente para líderes religiosos na próxima quarta-feira. Acredito que o seu público entenderá, Rafael. Rafael então se levanta e procura observar o horizonte através da janela, como se estivesse procurando sugestões do mais alto, respostas do infinito. Paulo, então, diante da enigmática postura silenciosa de seu filho, aguarda mais alguns instantes que o rapaz se manifeste, até que termina por continuar: ah, meu filho, você quer saber quem é esse benfeitor que está ajudando a multiplicar as oportunidades e alcance de sua mensagem? Eu dei uns telefonemas, afinal de contas tenho lá meus contatos.
e descobri a sua identidade. Ah, você não vai acreditar, Rafael. Rafael ainda constrangido, um tanto contrariado com a não realização de suas palestras, de sua palestra na próxima quarta-feira para o público, para o grande público, ele permanece ali em silêncio e demora para responder para Paulo, seu genitor. Mas, finalmente, rompe o silêncio, dizendo o seguinte: pai, eu desejo respeitar a sua decisão. Se o nosso benfeitor deseja manter o seu anonimato, é porque tem lá as suas razões. De minha parte, observo apenas os fatos. Então, agradeço o seu esforço, Padre, em tentar desvendar este mistério, mas eu respeito a opção de nosso benfeitor em se manter anônimo. O Pai Celeste não precisa de nossos rótulos para nos identificar. Certamente iremos colher as consequências de nossas decisões, esforços, sentimentos, elucubrações. Se descobristes a identidade do nosso benfeitor, Pai, eu não quero saber. Acredito que o nosso amigo deva permanecer oculto conforme assim ele o desejou. Paulo então entende a posição do garoto e se retira, alegando que iria deixar que Rafael descansasse. À noite da quarta-feira, aprazada, Rafael se dirige para o auditório do Ibirapuera, que, afinal de contas, fica bem próximo de o auditório que fica bem próximo do ginásio. E ali percebe que o grande público o aguarda. Então ele se dirige para Tadeu, que estava imediatamente ao seu lado, e diz: creio que o público não foi avisado do meu compromisso com os líderes religiosos de hoje. Tadeu concorda com o gesto, com a aquiescência, com o pensamento de Rafael e diz: é difícil avisar sem colocar anúncio na televisão, jornais. Muitos não devem ter tido acesso ao comunicado. Ou talvez não quisessem acreditar no aviso. Rafael então olha para Tadeu e diz o seguinte: venha comigo. Ambos então se dirigem rapidamente para o ginásio. Érica, Laura percebem a movimentação de Tadeu e Rafael e o seguem. Aquele começozinho de noite estava muito agradável. Apesar do calor, havia uma brisa refrescante anunciando chuva em uma noite muito especial.
Próximo ao público que se aglomera em frente ao ginásio, Rafael chama a atenção de todos. Ah, meus amigos, hoje terei que falar com líderes religiosos de nossa cidade no auditório. Quem desejar esperar nossas reuniões de esclarecimento espiritual, assim que esta reunião tiver encerrado, pedirei para abrirem os portões do palco para a plateia externa. Se tiverem paciência, estarei lá também, muito interessado na companhia de vós outros. Estarei com vocês o mais breve possível. O auditório do Ibirapuera possui uma plateia interna para 800 pessoas. E atrás do palco existe uma porta com 20 metros de largura que abre para o palco, para uma plateia externa, ao ar livre, nas costas do auditório. As pessoas, então, compreenderam o embaraço de Rafael, compreenderam o seu compromisso iminente e resolvem aceitar o convite do rapaz. Aplaudem efusivamente o esforço de Rafael em acomodá-los aonde ele havia de estar. Retorna então Rafael para o auditório, quase que afoitamente, com a multidão seguindo ele os seus passos. Tadeu se aproxima do amigo e diz: "Você está louco, Rafael? Tem ideia de quantas horas pode demorar esse encontro com os líderes religiosos?" Rafael olha para Tadeu de semblante um tanto circunspecto e diz o seguinte: "Ah, meu amigo, tenho um mau pressentimento sobre este encontro. Não sinto uma boa vibração pairando no ar. Creio que esta reunião não se estenderá por mais de 2 horas. Tadeu, fiel amigo de Rafael, sacode os ombros, como quem diz: "Isso é contigo, meu amigo." E termina por lhe dizer: se é o que você está dizendo. Enquanto Rafael passa rapidamente por debaixo de arrojada cobertura da entrada do auditório, o público tomava o seu lugar no amplo gramado que dava para a porta externa, que se encontrava fechada naquela oportunidade. Ao chegar no palco do auditório, Rafael viu Eduardo, seu pai, dando explicações para os líderes que já estavam se enervando com o pequeno atraso de Rafael. Rafael sorri ao ver o semblante de preocupação de Eduardo, que só relaxou ao perceber a sua presença no ambiente. Então Eduardo diz, um tanto agitado: "Onde você estava, Rafael? Essa talvez seja a mais importante apresentação de sua vida e você se atrasa." Rafael, seguro de si, toca no ombro de Eduardo e diz, próximo ao ouvido de Eduardo: Eduardo, não dê tanta importância a este momento. Os instantes
mais gratificantes da vida são os mais simples. Jesus mudou o mundo falando ao povo, junto ao mar da Galileia, e não sendo ironizado pelos líderes religiosos de Jerusalém. Após dar uma pequena pausa em suas palavras, ele continua: Eduardo, somos precursores desta era nova, dessa visão renovada, além dos cabrestos impostos pelos prepostos, pelos aqueles que lidam com suas ovelhas, com seus rebanhos nos dias atuais. Estamos delineando os primeiros traços desta obra de arte do futuro. Não espere demais de quem já tem o coração escravizado ao paradigma da vida atual. Lembre-se que Judas Iscariotes esperou demais dos juízes do Sinédrio e se arrependeu disto. Ele mesmo não tinha noção da missão do Mestre, fato que passou para a posteridade como uma traição. Mas esta não era a sua intenção, certamente. Eduardo entende as colocações de Rafael e diz: entendo o que você diz, mas acho que você deve ter um pensamento positivo em relação a esta reunião. O seu negativismo pode influenciar a captação deles. Não entre na mesma sintonia em que eles se encontram. Tente reverter esses sentimentos um tanto desagradáveis que estão inscritos em seu peito, Rafael. E então, como encerramento de sua sugestão, ele dá um tapinha no peito de Rafael, que lhe retribui a preocupação ou tenta dissuadi-la, acalmá-la, dizendo o seguinte: boa sugestão, Eduardo. Sabe as palavras? Vou me esforçar. Falarei a eles e depois ao grande público, que está lá atrás, aguardando. Muitos ali no gramado, outros se acomodaram como puderam para aguardar o final dessa reunião para que possam ouvir a explanação odierna de toda quarta-feira. Eduardo sorri, admirado com a fidelidade do público de Rafael. Nossa, tem gente ali fora, Rafael? Rafael abraça efusivamente Eduardo. Vá ver, meu amigo, enquanto me preparo para falar com os nossos prepostos das diversas lides espiritualistas, conforme está programado. Posteriormente me dirigirei àqueles que nos aguardam. Nós paramos na página 299 da obra. Vamos continuar no próximo bloco. Jesus amado, que nos ama por antecipação, que nos ama incondicionalmente, que nos diz que estará conosco todos os dias, em nós, até a consumação dos séculos, mas que nos lembra que
na condição de seus copiadores, de seus seguidores, que o amor há de ser o perfume a exalar nos nossos relacionamentos diários. Se amais aqueles que vos amam, no que estareis agindo diferentemente? Os hipócritas, os interesseiros, os amigos do toma lá da cá, também assim o fazem. Então o respeito, o saber ouvir, a atenção é para aqueles principalmente que nos cospem no rosto, que nos escarnecem, que não nos compreendem. Este é o grande desafio daqueles que escolhem, que optam, que não estão em cima do muro e nem dizem não, mas que aqueles que afirmam: estou contigo, Verbo encarnado, estou contigo, preposto do Altíssimo, estou contigo, mensageiro do amor. Auxilia-nos, ampara-nos neste empenho, neste esforço, porque sem ti, Senhor, certamente iremos fraquejar. Dá-nos o diapasão deste amor, para que possamos ressonar contigo e fazer parte deste uníssono de renovação que começa e que estagia e que tem por único objetivo a própria melhoria, porque a cada um compete a tarefa que está ao seu alcance e está sempre ao nosso alcance: amarmos a nós mesmos, respeitarmos-nos, impormos a nós mesmos a disciplina, o esforço, o idealismo, a esperança, a atenção constante, e que ao próximo, ao outro, cabe a ele e ao autor da vida a própria renovação. Muita paz a todos. Rogamos sempre ao autor desta obra, Hermes, a Kenaton e Ramatiz, que magnetizem esta película para que cada qual receba, compreenda, se inspire na parte que lhe cabe. De resto, é como esse documentário que já expomos. É muita conversa, muito esforço e, quem sabe, possamos, no mínimo, compreender que temos lá os nossos limites, mas que podemos aferir alguma coisa nisso tudo para dizer: estamos a caminho. E nesse esforço coletivo possamos louvar, agradecer, reconhecer a grandeza cósmica da fonte criadora e seu empenho por manter essa escola existencial, para que nós possamos ressonar com ele e, quem sabe, na condição de co-criadores, trabalhar e no serviço ir entendendo cada vez mais
acontece e como fazer o nosso melhor sem atrapalhar os outros. Como fazer construções permanentes. Essa história de Hermes, pelas mãos de Roger Bottini Paranhos, nos mostra também a nossa dificuldade de nos mantermos harmoniosos com a fonte criadora e protagonizarmos a parte que nos cabe, sabendo das adversidades gratuitas, os inimigos de causa, aqueles que se sentem prejudicados com o nosso empenho neste ou naquele campo do trabalho de solidariedade ou de esclarecimento. Sê conosco hoje e sempre, Mestre querido. Sê conosco hoje e sempre, fonte criadora. Gratidão a todos que participam deste encontro.